Diário não oficial do Brasil. Dia 84/366, 24 de março, terça-feira, ano 2. 1. Em 1999, um auxiliar de enfermagem da cidade do Rio de Janeiro foi preso acusado de matar doentes numa UTI. A princípio, ele disse que cometia o crime por pena, para não prolongar a agonia dos pacientes. Ele confessou ter matado 4 pacientes e era suspeito na morte de mais 127 pacientes. Foi descoberto que ele matava para vender os serviços de funerárias e receber comissão das empresas. Ficou conhecido como o Anjo da Morte. Matava com injeções de cloreto de potássio ou desligamento dos aparelhos respiratórios. O cloreto de potássio paralisa os pulmões e o diafragma, cessando a respiração. A injeção de cloreto é utilizada para matar prisioneiros em países que adotam legalmente a pena de morte. 2. O auxiliar de enfermagem foi condenado a 76 anos de prisão pela morte dos 4 pacientes. O jornal O Globo transcreve parte da sentença em que o juiz, se referindo ao réu, abre aspas, merece intensa reprovação pelo ato e por demonstrar total desvalor à vida humana e sangue frio. 3. O auxiliar de enfermagem não foi considerado um psicopata, um serial killer ou qualquer outra categorização de doença mental. Ele foi considerado um criminoso, negociante da morte que se aproveitava do mínimo acesso que tinha às pessoas. O especulado é que para cada cadáver entregue à funerária, o criminoso receberia a gorjeta de R$ 100. Era o que valia a vida de cada uma daquelas 127, quem sabe muito mais pessoas, nunca saberemos. 4. Este perfil de pessoas chegou ao poder. A que prioriza vender coisas, colocando seus negócios pequenos à frente de qualquer vida. Aqueles que querem manter escolas e shoppings abertos porque a economia não pode parar em função de umas 5 ou 7 mil mortes de idosos. Força de trabalho já usada, descartável. Tem os que vendem as mães alheias para continuar a comercializar hambúrgueres, prato feito e quinquilharias. E tem aqueles que tentam confiscar respiradores comprados para dar suporte ao esforço pela vida de cidadãos no Nordeste. Todas as formas de asfixia e morte, concretizando a necropolítica sob a batuta da caneta Bic dos matadores de aluguel que não têm, nem nunca tiveram, nesses 449 dias, projeto para a economia. Somos apenas um grande território a ser exaurido e devastado. Tudo muito bem calculado. Como diz o povo chavante, ai vatabrô Bolsonaro. Fora Bolsonaro, Bolsonaro genocida. Dia 83/366, 23 de março, segunda-feira, ano 2. 1. E mais uma pessoa ligada à equipe da Presidência da República foi contaminada pelo coronavírus. Aquele vírus que não é mortal, daquela epidemia que não existe, segundo os porta-vozes ultra mega qualificados em extermínio. 2. Um representante da elite trombadinha diz que não se pode parar a economia em função de umas 7 mil mortes, revelando que realmente eles têm um projeto de extermínio da população, que tem gênero, cor e classe. Os assassinos de aluguel têm a caneta na mão para realizar o projeto. 3. O escândalo do dia também é que a família conseguiu exportar produtos farmacêuticos para a Itália em plena pandemia. Algo, como sempre, proibido e irregular. Como na conta deles as únicas pessoas que interessam tratar são eles mesmos, os materiais estratégicos foram exportados ilegalmente. Não sabemos quanto ganharam. Com uma população de 60 milhões antes da pandemia e o Brasil com uma população de 209,3 milhões, claro que eles pretendem que falte material aqui. Afinal, são eurocêntricos e supremacistas brancos. O Bolsofilho que mediou a transação é deputado pelo Estado de São Paulo, epicentro da pandemia no Brasil e recorde em letalidade pela doença. E como diria o povo pataxó, racha Bolsonaro. Fora Bolsonaro!
Dia 82/366, 22 de março, domingo, ano 2. 1. O trabalho de contra-informação do governo é poderoso. Voltado somente para as grandes empresas e para os parças, cria diversos canais e diversos conflitos abertos com qualquer pessoa e instituição que possa ter a mínima verdade nas suas falas. Assim foi a campanha, assim é o governo. Minto e desminto. Toda a sorte de mentira, toda a sorte de golpe contra a classe trabalhadora está em curso enquanto espalha coronavírus e dúvidas para todos os lados. Afinal, ninguém distribuiu tanto vírus quanto a comitiva do ex-capitão. 2. Assim, caminha para aprovar todas as suas reformas, utilizando chantagens e mentiras que, se as reformas não forem aprovadas, não haverá socorro para a população, ao tempo que destrói qualquer tentativa de socorro de outros lados. A China não realizou reforma da Previdência. Trump não teve o pacote de apoio aprovado porque era insuficiente. Assim, seguimos no thriller de terror com um assassino de aluguel representando a elite trombadinha que paga preços bilionários pelas nossas vidas. Só nos resta repetir o povo Guarani Mbaia. Tereu Juma Bolsonaro ou Fora Bolsonaro. Dia 81/366, 21 de março, sábado, ano 2. 9 bilhões foram retirados do SUS para comprar um navio de guerra. O ex-capitão só sabe brincar de soldadinho mortífero. E nessa guerra, nós somos o alvo preferencial. São muitos os crimes de responsabilidade cometidos pelo síndico disfuncional. De acordo com a mídia corporativa, aquela que ajudou a criar a base do genocida, além, é claro, das medidas genocidas de retirada de direitos, cortes em salários, impedimento dos governadores levarem adiante as medidas sanitárias, aí vão algumas para o nosso registro. 1. Incentivo à participação de ato contra o STF. 2. Diversas declarações falsas. 718 declarações falsas ou distorcidas, inclusive fazendo propaganda de um remédio indicando a cura do coronavírus. 3. Ataques gratuitos e com gestos obscenos à imprensa nacional e internacional. 4. Propor censura prévia às produções do cinema nacional. 5. Distribuição de pornografia pela internet. 6. Utilização do cargo para abuso de poder. O fiscal do IBAMA, entre outros. 7. Comemoração do nefasto e assassino golpe de 1964. Dia 80/366, 20 de março, ano 2, sexta-feira. 1. A mão invisível do mercado não passa álcool gel, surrupia a carteira dos trabalhadores e espanca munida das mais diversas armas e aparatos. Vem acompanhada do chamado braço armado do Estado para garantir os seus ilícitos. Também costuma ordenhar o Estado até secar. 2. Aqui tem seus representantes na produção formal e na informal. A informal representada por Queiroz, a formal representada por um genocida. O síndico disfuncional aproveita o momento de crise para condenar à morte. Corta pesquisas, corta prevenção e corta a relação com os países que porventura poderiam apoiar nas soluções para a pandemia. Aproveita para tirar direitos, cortar formas de sobrevivência das faixas de renda menores ou os sem renda, estimula a demissão ou subcontratação. 3. Enfim, a mão infectada do mercado pretende nos exterminar de todas as formas que encontrar e repetindo, vão morrer uns sim. Isso é projeto. A previsão, 478 mil. Dia 79/366, 19 de março, quinta-feira, ano 2. 1. O governo genocida tenta impedir que o Aeroporto Internacional de Salvador, conhecido pelo povo baiano como Aeroporto 2 de Julho, pelo menos meça a temperatura das pessoas que chegam. A Anvisa literalmente atacou os profissionais da Secretaria de Saúde do Estado que tentavam fazer a triagem, orientar quarentenas. A secretaria só conseguiu trabalhar depois de judicializado. O projeto do governo federal é de extermínio. 2. Talvez o ex-capitão entenda que se matar metade da população, o resto que fica vai esquecer o assassinato de Adriano da Nóbrega, os vídeos adulterados da portaria do condomínio, Queiroz eternamente de quarentena,
e os incríveis negócios da família. 3. Como medidas econômicas, salvar as empresas, com mais prejuízo para os trabalhadores. Os lucros dos bancos permanecerão intocados. Meia cesta básica para trabalhadores informais que devem morrer de meia fome, meio salário de trabalhadores de empresa, vamos observar o par savan, além de disseminação e locupletação. 4. Vivendo e atuando nos umbrais, até o estado de calamidade pública é apropriado rapidamente pela equipe. O ministro da Saúde, aproveitando a falta de licitação e aproveitando da impunidade do coleguinha da comunicação, emplaca empresas de seu métier para prestar serviços à população. Lucro acima de tudo. Dia 78/366, 18 de março, quarta-feira, ano 2. 1. O dia 18 foi de superação de todos os ridículos e absurdos que o governo fez. Não tem precedentes. Numa formação sinistra, digna de filmes de milicianos terroristas, o ex-capitão e seu staff se alinhou como num filme de ficção científica classe C para distribuir saliva com possível coronavírus para os equipamentos. Usa máscara, tira máscara para falar, distribuindo saliva. 2. O fabuloso mundo dos homens brancos do ex-capitão falou delírios, alterou a geografia mundial, diminuiu países, se inspiraram numa caricatura mal dirigida de Chaplin. Mas pelo menos as medidas mínimas foram tomadas, apesar da distribuição do vírus. Se apropriaram do SUS como quase fundadores, um cinismo sem fim. O Marreco de Maringá, também distribuindo saliva no seu espetáculo mais satânico que o Satanás, aproveita para o exercício do autoritarismo. Quase deu ordem de prisão ao vírus, mas não cumprem eles mesmos recomendações sanitárias mínimas. 3. O general, aquele do azar dos 39 quilos, está com o coronavírus. E 3 ministros. E a equipe tem se esforçado bastante em distribuir o vírus por todos os trabalhadores do palácio. Pretendem exterminar garçons, cozinheiros, funcionários de limpeza que se mantêm trabalhando. E a necropolítica segue.